Já estou ao vivo no Instagram, já estou ao vivo no YouTube e também no Facebook. Então, bem-vindos todos os que estão a chegar, todos os que vão entrando, entretanto. Vou dar um momento para que todos possamos entrar e possamos estar aqui. No Instagram só entrei agora, porque me atrasei aqui um pouco, então vou dar só aqui um pouquinho, um tempo para todos poderem entrar. Então, bem-vindos. Quem chegou agora aqui, que não me conhece, então eu sou a Fátima Neves, sou psicóloga, sou hipnoterapeuta neurosistémica e estou aqui agora numa live que vai ser a última das 10 lives que eu preparei para profissionais terapeutas, profissionais psicólogos, profissionais que estão nesta profissão de ajuda ao outro, onde eu fui mostrando a minha abordagem, a maneira como eu trabalho em consultório, a minha forma de intervir, as abordagens que eu integro a psicologia, integro a hipnose clínica, integro a abordagem sistémica e também com o suporte da neurociência. Então esta é a minha sabedoria, é a minha forma de estar nas consultas e foi isto que eu vos quis mostrar ao longo destas 10 lives. No fundo, mostrar a minha linguagem, mostrar o meu conhecimento e quem sabe, desse lado, há alguém que se identifique, também outro profissional que quer saber mais, que quer também integrar, ou que faz sentido, ou que já passou por o seu processo de transformação pessoal e que conhece ou que quer conhecer. Então, estas lives foram realmente direcionadas para ti, profissional de ajuda ao outro, e foi com muito carinho e com muito cuidado que eu preparei para vocês, trazendo um pouco do meu conteúdo, trazendo o meu melhor para que vocês possam conhecer esta abordagem. É uma abordagem de trabalho, não é melhor nem pior, mas é uma abordagem que realmente permite trabalhar para além do modelo da psicologia mais convencional, ou seja, permite a nós aprofundarmos um pouco mais, irmos lá mais em profundidade à causa, muitas vezes é inconsciente da razão do problema que o nosso cliente nos traz. Então, eu não sou uma psicóloga que faz diagnósticos apenas, aliás, já nem faço avaliações neste momento da minha vida, já fiz, mas agora não faço. Então, já não faço avaliações, eu faço intervenção. Intervenção é o quê? É olhar para a pessoa, perceber o que é que se passa com a pessoa e depois intervir e ajudá-la a resolver realmente aquilo que lhe causa angústia, conflito, aquilo que lhe causa, no fundo, dor emocional, como eu costumo dizer. Então, a minha intervenção é aí e utilizo estas ferramentas, que são ferramentas realmente que permitem ir mais em profundidade, de uma forma mais rápida e de uma forma mais profunda. Então, se tu és profissional, se estás nesta área também, se já fizeste algumas formações e estás aqui com medo de dar este primeiro passo, também tenho-te a dizer que tenho um workshop que vai acontecer dia 13, 16 e 18 de junho, já é quinta-feira, vai acontecer um workshop, o Despertar do Novo Terapeuta, que é unicamente para profissionais. Então tu podes te inscrever, o link está na minha bio do Instagram, podes te inscrever, é gratuito, é online. E o que é que vai acontecer lá? Eu vou realmente levar-te a passar por um processo de transformação, vamos trabalhar com hipnose, vamos trabalhar com algumas ferramentas para que tu possas passar por um processo de transformação individual, porque ao fazer essa transformação individual, claro que vai transbordar para o profissional. Vais ter a oportunidade também de conhecer estas abordagens com trabalhos na prática, com exercícios da prática e a partir dali, então, depois eu tenho o meu curso, o Transformamento Pro, que é um programa de transformação que não é só formação, é transformação também, porque é um programa em que eu vou te levar a ti, profissional, em primeiro lugar, a passar por um processo de transformação pessoal, onde vais olhar para as tuas dores, vais vivenciar na primeira pessoa as minhas abordagens, a minha maneira de intervir e depois eu vou ensinar-te o passo a passo de como é que eu faço, como é que é a minha forma de intervir, explicar-te de forma que tu te tornes autónomo para que tu possas realmente ir também para os teus atendimentos de uma forma autónoma, completamente individual. Então, se te faz sentido, se já me conheces um pouco, se já me acompanhas, se já me acompanhavas antes, já foste minha cliente, enfim, se estás aqui ou se chegaste aqui, e se és profissional, então inscreve-te. Vai ser completamente online, gratuito, podes fazê-lo no conforto da tua casa e vais conhecer. E depois tomas a tua decisão, se é para ti ou não. E antes vais ter que, ao inscrever, depois vais receber uma reunião minha, ou vais ter uma reunião comigo, para podermos então juntos eu te conhecer, para conheceres o programa e para juntos podermos avaliar se realmente estás no momento para este programa de transformação. Então, deixo-te aqui esta informação.
E agora, hoje o tema da live vai ser como atender crianças pela minha abordagem, que é a abordagem hipnoterapia neurosistémica. Então vou-te dar aqui um pouco o passo a passo, o que é que eu faço, que perguntas devemos de fazer, como é que funciona o cérebro da criança, para que tu, que és profissional, e se porventura é um nicho que tu queres ir, ou se tu sentes que é um tema que te interessa e que queres ir para essa área, para a área da terapia infantil, podes ir, sem dúvida, porque esta abordagem dá perfeitamente, ou aliás é excelente, porque o cérebro da criança é um cérebro que funciona no estado de hipnose, então a criança é muito receptiva, é muito fácil de se trabalhar e se tens formação em psicologia, com certeza que te ensinaram também que para nós estarmos com a criança nós temos que estar de uma forma lúdica, porque a criança não tem capacidade cognitiva para chegar ao pé de nós e dizer: olha, senhora psicóloga, olha, Fátima, eu tenho um problema com isto ou com aquilo. A criança não tem essa capacidade cognitiva, então nós temos que chegar à criança de uma outra forma, não é? E a forma lúdica é a forma com que nós chegamos à criança. Então aqui, na minha abordagem, o que eu faço é expandir um pouco tudo aquilo que eu também aprendi na psicologia e integrar a hipnose e integrar a abordagem sistémica para podermos então tratar aquela criança, que normalmente a criança, o que é uma criança com sintomas, com problemas? A criança é o receptor da família, então normalmente aquela criança, quando nós estamos a olhar para aquela criança, temos que olhar também para a família e perceber o que é que está em disfunção, o que é que está em conflito dentro da família. A criança assume muitas vezes papéis para poder estar ali no centro da família e para poder, de alguma forma, até organizar a família, como se a criança dissesse: olha, eu estou aqui, enquanto que eu estou aqui a família mantém-se unida. Então às vezes as crianças, sim, e já vi isso acontecer, as crianças adoecem, as crianças ficam doentes, as crianças ficam com problemas por causa de unir a família, por causa de unir o pai e a mãe, por causa de, enquanto estão ali, são o centro e então é como se estivessem ali como uma peça a colar. Então são dinâmicas inconscientes, mas que sim, que com as crianças se vê e se percebe muito isto. Agora vou fazer uma pausa, vou só dizer olá a quem vai chegando para continuarmos então este assunto, que é um assunto delicioso. Eu no início da minha prática como psicóloga trabalhava com crianças e já mesmo sem utilizar, ainda não conhecia a hipnose, e eu já utilizava muitas metáforas, muitas histórias, muitas brincadeiras lúdicas para trabalhar com crianças. Então agora foi só o reunir de uma série de conhecimentos que no fundo nós vamos adquirindo, seja nas formações que vamos fazendo, seja no meu caso foi da psicologia, foi da PNL, foi do coach, foi da hipnose, foi da abordagem sistémica, foi da traumatologia, enfim, de tantas formações que no fundo nós vamos fazendo pela vida, não é? E que depois vamos integrando o melhor delas todas e vamos usando de acordo com aquilo que temos para podermos utilizar da melhor maneira. Então vou só parar agora um pouco, dizer olá, que ainda não disse olá a todos, aqueles que foram chegando. Então olá Tiago, olá aqueles que foram chegando. Portanto, quem chegou agora aqui, se não me conhece, então olha, vá ver o meu site, vá ver as minhas lives, vai ver o meu Instagram, vai ver, estou aqui nas redes, não me apareci agora aqui, já estou aqui há mais de 7 anos ou 8 anos que eu faço publicações diárias, que eu estou constantemente, já houve um período que eu fiz lives, já houve um período depois que me cansei e não deixei de fazer lives, mas faço vídeos, tenho conteúdo. Inicialmente o meu conteúdo era mais para o público em geral, porque eu faço atendimentos, tenho consultório em Sintra e em Lisboa e portanto faço atendimentos ao público em geral, não é? Então o meu discurso era mais para o público em geral e realmente há 3, 4 meses para cá mudou um pouco para mais direcionado a profissionais, com temas que dizem respeito mais aos profissionais, porque, como vos disse, tenho aqui o meu bebé, que é o meu curso, o Transformamento Pro, que está aqui prontinho para abrir as portas a outros profissionais que queiram também aprender comigo, que queiram integrar na sua abordagem de atendimento, a minha abordagem, queiram saber o passo a passo
e que, em primeiro lugar, queiram também arrumar as suas gavetas, como eu costumo dizer, queiram passar pela transformação pessoal, porque eu acredito mesmo que, e essa também foi a minha experiência e o meu percurso de vida, nós só podemos ser bons profissionais, bons terapeutas, se nós passarmos pela nossa própria transformação pessoal. Então não basta apenas as teorias, temos que ter também uma abordagem diferenciada, porque é isso que nos diferencia dos outros, não é? E se não somos mais um entre todos. Eu lembro-me que quando eu tirei o curso de Psicologia, toda a gente dizia, mas vais para a Psicologia, mas isso não dá dinheiro, mas isso não há, vais parar ao desemprego. Pronto, a vida é realmente aquilo que nós fazemos com ela, não é? A vida é aquilo que nós fazemos com ela, e esta é uma oportunidade para tu, se és profissional, também poderes fazer alguma coisa para juntares aquilo que já sabes, não é anular, é juntar ao que já sabes, para poderes ir para um lugar que é este lugar do mais, este lugar que eu te quero levar neste workshop que tenho preparado para ti. Então, muito bem, agora vamos voltar então ao tema do atendimento em crianças. Então vamos perceber um pouco como é que funciona o cérebro da criança. Então a criança, ou seja, nós temos várias áreas do nosso cérebro com várias funções, não é? Também não vou agora ir por aqui porque isso já é outro tema. Olá Andreia, bem-vinda. Então nós temos várias áreas, várias funções que se vão desenvolvendo à medida que também o nosso cérebro vai se desenvolvendo e vai ficando com mais maturidade cerebral. Então, o cérebro de uma criança é um cérebro que tem mais plasticidade, ou seja, tem mais capacidade de criar novas conexões neurais. Em nenhum momento ou outro da vida, o nosso cérebro tem tanta capacidade de plasticidade, ou seja, plasticidade é criar mais ligações neurais, não é? Ser mais plástico, mais caminhos, abrir mais caminhos no nosso cérebro, não é? Do que na altura da infância. E isto tem uma razão, porque realmente uma criança quando nasce, ela vem aprender tudo, não é? Então é um cérebro virgem, não é? Está reduzido, sem caminhos, não é? O nosso cérebro, se já conhecem a imagem do nosso cérebro, nós temos assim várias ramificações, não é? Então são as conexões neurais, são o que nós chamamos de plasticidade, é a capacidade do cérebro poder abrir novas conexões neurais, novos caminhos, não é? Então, e como é que, portanto, nesta idade, na idade da primeira infância, realmente há um desenvolvimento enorme, não é? É um desenvolvimento enorme, a criança tem muito mais esta capacidade de poder desenvolver. Por isso nós devemos dar à criança estímulos novos, experiências novas, devemos dar à criança também um ambiente seguro, não é? Porque já vamos falar sobre isso, sobre a parte emocional, mas devemos dar à criança um ambiente seguro, porque os pais são a figura de vínculos, figuras que a criança entende como autoridade, não é? É a verdade absoluta para a criança. Então, pronto, então devemos de sim ter isto em atenção e perceber que a criança, nesta altura, está, digamos, como se fosse uma esponja a receber tudo do ambiente. Então tudo o que ouve, tudo o que vê, de uma forma consciente ou inconsciente, ou seja, pela linguagem verbal ou não verbal, vai entrar no cérebro da criança e vai criar novos caminhos neurais, não é? Novos caminhos neurais são realmente novas associações que se vai fazendo em termos neurais. Então a criança é esta esponja que está aqui disponível, não é? E que está a desenvolver. E esta plasticidade, este desenvolvimento das sinapses que vai acontecendo, portanto vai estar até... antes pensava-se que era até só aos 25 anos, mas agora sabe-se que realmente a grande parte, ou seja, o maior desenvolvimento ocorre até aos 25 anos, realmente é quando o nosso cérebro está com mais plasticidade, mas depois, felizmente, isto não termina, não é? Então nós não estamos condenados a terminar estas associações, estas associações neurais aos 25 anos. Não, o nosso cérebro está sempre em expansão, não é? Sempre a encontrar novas conexões. E todas estas, por exemplo, as formações que nós fazemos são realmente mais conexões, não é? São mais caminhos que nós vamos abrindo, não é? Então, se nós já temos uma formação, se vamos fazer outra e mais outra, o que é que vamos fazer? Vamos integrar, não é? Vamos integrar. Então, vamos criar com aquele caminho que nós já temos cá criado no nosso cérebro, nós vamos integrar outro e vamos integrar, então vai fazer assim uma ramificação, não é? Por isso, e é isso que se chama-se ter mais conhecimento, não é? É expandir mais. Mas pronto, uma criança não tem esta capacidade, ou seja, tem isto ao máximo para justamente aprender como é que é o mundo, não é? Mas há funções
funções que ainda não têm desenvolvidas. Então a criança recebe tudo do ambiente, das experiências, da parte de interação social, é muito importante, dos estímulos que tem, por isso temos que dar vários estímulos, levar a criança a experimentar o mundo, a perceber como é que funciona, a ter experiências palpáveis, não é? E atenção, agora hoje em dia nós estamos a ter experiências pelos ecrãs, isto é extremamente nocivo para as crianças, sobretudo nos primeiros anos de vida, extremamente nocivo, que a criança precisa experimentar, a criança precisa de meter na boca, precisa de pegar na mão, precisa de experimentar o mundo. Então pronto, temos esta parte da neuroplasticidade que realmente está ao máximo, ok? Que está ao máximo nesta primeira fase da vida da criança, mas depois temos uma outra parte que é a parte das chamadas funções executivas, que são a parte do nosso neocórtex, que é uma parte do nosso cérebro, uma região do cérebro aqui na parte frontal, que é responsável pela forma como nós analisamos as coisas, justificamos, planeamos, como nós interpretamos as situações. Então é a parte responsável pelo controle, chamado controle inibitório, que é como nós conseguimos gerir ou não as nossas emoções e controlar os nossos impulsos, e portanto tem a ver com o nosso autocontrole, digamos. Então toda esta parte ainda não está desenvolvida, ou seja, toda esta parte do neocórtex vai ficando a desenvolver-se durante a infância e durante a adolescência. Portanto, não podemos pensar que uma criança tem a tal capacidade de chegar ao psicólogo e dizer: olha, eu tenho este problema, eu acho que é por causa que a minha mãe está a discutir com o meu pai. Não tem essa capacidade, não é? Uma criança não tem essa capacidade de analisar a situação. A criança, até um exemplo muito comum que acontece aqui, que eu às vezes vejo aqui assim, a criança vê o pai e a mãe a discutir. A criança não tem capacidade para pensar que aquilo é um problema dos adultos e que é deles. A criança fica a pensar: o que é que eu fiz de mal para que eles estejam a discutir? O que é que eu fiz de errado? Então, ou seja, esta parte do pensamento, esta parte racional da criança não está desenvolvida. Só vai estar desenvolvida já na idade adulta, não é? E por isso uma criança está a receber tudo do ambiente, mas por outro lado não tem filtro, não tem capacidade para filtrar os acontecimentos que estão à volta e interpreta da maneira que percepciona. Então agora vamos pensar em conjunto. Se os pais são aquelas figuras de autoridade, uma criança não está a comparar se o pai dela é melhor que o do outro. Uma criança não faz isso. Para a criança, o pai e a mãe são a figura de autoridade, são a verdade absoluta. Aquilo que o pai e a mãe diz é verdade, não questiona de outra maneira. Só quando começamos a ir para a escola é que nós vamos começar a questionar, porque começamos a comparar e começamos a ter... Repare, nós vamos para a escola aos 6, 7 anos, porquê? Porque é quando a nossa parte cognitiva está com uma maturação suficiente para poder então receber a aprendizagem, para poder fazer a junção das letras, dos números, para poder ter aquela aprendizagem. E por isso a escola só começa, até deveria começar aos 7 anos, não era aos 6. E atenção às crianças que são condicionais, ou seja, são crianças que fazem aniversário até ao final do ano e que a lei permite que possam entrar com 5 anos. Atenção, estas crianças normalmente são sempre crianças que vão ter aqui alguma dificuldade e que vão sentir, porque em termos cognitivos não estão ainda prontas nem preparadas para aquele desafio que é a aprendizagem escolar e que é as tarefas que vão ser solicitadas. Então, portanto, a criança sim está a passar por este período, não é? Por outro lado, a criança... toda a parte emocional da criança está-se a desenvolver também, não é? Então temos uma parte do nosso cérebro, que é a parte da amígdala e a parte do hipocampo, que é ligada às memórias, às emoções. Então tudo aquilo que a criança vivencia e tudo aquilo que sente com aquelas vivências, com aquelas experiências, vai começando a ficar aqui armazenado nas nossas memórias, nas memórias que são as chamadas memórias de longo prazo e que nós trazemos hoje como adultos, não é? Então, isto para dizer que o cérebro da criança é isto, não é? Portanto, é um cérebro infantil. A criança também, a maneira como o cérebro está a funcionar, portanto, a criança é como se estivesse num estado de hipnose, ou seja, como não há tantos pensamentos, não há tantos pensamentos, a parte cognitiva, o neocórtex não está desenvolvido, então a criança é como se estivesse num estado de hipnose, num estado contemplativo, um estado presente, não é? Isso é um estado de hipnose. Quando eu utilizo aqui a hipnose para trabalhar em consultório, o que eu pretendo levar o meu cliente é para que ele fique nesse estado, que ele deixe os pensamentos de parte, para que a mente dele deixe para o chamado estado alfa, que é o estado natural de hipnose, em que é o estado natural do cérebro de uma criança.
Então agora vamos lá juntar estas pecinhas todas. Estão-me a dizer, para que é que estás a falar disto tudo? Eu não sou neurocientista, não preciso nada disso. Eu sei, mas às vezes é necessário nós compreendermos as coisas para depois percebermos realmente o que é que está por trás. Então, uma criança não tem capacidade, portanto é a altura que está em maior expansão de neuroplasticidade, ou seja, está a abrir, está a conhecer o mundo e portanto está mais receptiva, certo? Depois não tem capacidade cognitiva para analisar aquilo que está a acontecer à volta dela, não pensa, não analisa, não racionaliza. Os pais são a figura da autoridade daquela criança. Toda a parte emocional da criança está a ser formada. Portanto, toda a memória, todas as memórias da criança a ser formada como? Através das vivências que ela está a ter e da emoção que aquilo lhe provoca. Ou seja, se ela sente medo, se ela sente alegria, se ela sente tristeza, não é? Portanto, a criança em algum momento vai começar a sentir estas emoções. Quando a mãe diz, olha, cuidado, não atravessa a estrada. Então, a criança, vai fazer isto, não é? Ela vai sentir o medo pela primeira vez, não é? Então, isto vai acontecer. Em algum momento nós sentimos pela primeira vez estas emoções. A vergonha, o medo, a tristeza, a raiva, não é? Em algum momento nós começamos a sentir isto, não é? E portanto, sentimos isto como? Com os acontecimentos que estão a acontecer à nossa volta. Então, a criança é esta esponja que está aqui assim, não é? E que vai absorver tudo pela mão de quem? Dos pais, não é? Pela mão dos pais, porque é a figura de confiança e depois passa a ser os professores também e por aí adiante, não é? Mas em primeiro lugar é os pais. Então, quer dizer que tudo que, e já disse isso em outras lives anteriores, tudo aquilo que nós temos hoje, não é? Tudo aquilo que nós somos hoje, começou a ser construído quando? Lá atrás, com estas experiências, quando? Logo desde a barriga da mãe, porque quando a mãe está grávida de nós, no momento da nossa gestação, a mãe está, logo a partir das 8 semanas, o bebê está, a estrutura do sistema nervoso do bebê, portanto, começa a ser formada e então nós começamos a receber impulsos nervosos que vêm de onde? Da mãe, daquilo que a mãe está a sentir. Então se a mãe, até uma expressão que o povo diz é, as grávidas não podem apanhar sustos. Já ouviram falar isto, não é? Pronto, isto é assim uma imagem, uma imagem, uma expressão figurativa, mas que realmente tem aqui uma ciência por trás, não é? Aliás, como todos estes ditos populares, no fundo, depois quando nós examinamos, tem lá uma sabedoria por trás. Porquê? Porque não é um apanhar sustos, mas é realmente se a mãe passa por uma situação que eventualmente é emocionalmente forte, aquele impulso, daquela emoção, daquela experiência, vai passar para o bebê, não é? Então fica logo ali uma raizinha, não é? Na estrutura emocional do bebê, fica logo ali uma raiz daquela emoção que vem da mãe, ok? Então, pronto, então o bebê é isto, não é? O bebê é isto, completamente a esponja do meio ambiente, completamente a confiar dos pais, completamente sem estruturas, sem capacidade cognitiva para poder analisar se aquilo é bom ou é mau, se aquilo é assim ou de uma maneira ou de outra, se pode justificar ou não. Não tem essa capacidade. Então, esta é a estrutura infantil, ok? Então agora vamos lá pensar. A vida está a acontecer, não é? E nós hoje temos essa base, essa estrutura infantil que está aqui, que está cá nas nossas memórias e, portanto, elas estão cá e inconscientemente porque estão abaixo do nosso nível da cognição, do nosso nível da razão, ou seja, racionalmente nós achamos que podemos fazer isto ou aquilo ou que somos de material maneira e depois chega à altura às vezes não fazemos, não é? Então isso vem de onde? Isso vem deste armazém de memórias que nós temos aqui e de alguma forma o nosso sistema nervoso vai encontrando formas, estratégias para podermos contornar aquilo que de alguma forma não é tão confortável assim para nós, não é? E para evitar nós passarmos por situações que nos causem ou dor emocional ou então que nos faça ameaçar a nossa sobrevivência. Vou só parar um bocadinho, dizer olá a quem está aqui a chegar. Já vi a minha filha chegar por aqui, a minha filha que está em Marrocos, de férias. Olá, filha! Bom dia! Então, bem-vindos, aqueles que vão chegar. Estamos a falar, o tema hoje é como atender crianças com a terapia neurosistémica, ou seja, com a minha abordagem de trabalho. Então, falamos um pouco da neurociência. Tivemos a falar um pouco da neurociência infantil, ou seja, como é que está estruturado todo o cérebro infantil, como é que nós terapeutas devemos olhar para a criança e perceber o que é que está a acontecer, está bem? Estamos aqui a perceber que realmente a criança não tem ainda estrutura para lidar com as situações, mas as situações estão a acontecer e ela está ali uma esponja
para o bem e para o mal, tudo o que está a acontecer, certo? Então, pronto, então é isto que eu vos queria dizer em relação a esta parte. Então, pronto, e como é que nós vamos agora intervir com a criança? Como é que nós vamos fazer o nosso trabalho de intervenção neste cérebro imaturo, não é? E uma coisa interessante que é, que não sei se pois ok, vou dar aqui este exemplo, mas as histórias infantis, já pensaram nas histórias infantis? O que é que são as histórias infantis? As histórias infantis são normalmente lidas às crianças no momento antes que elas vão dormir, que é o quê? O momento antes de dormir é um momento em que a nossa parte mais cognitiva vai ficar mais desacelerada, não é? Vamos ficar mais relaxados. Então, se estamos mais relaxados, desligamos toda a nossa parte dos pensamentos, a parte do neocórtex, então nós estamos mais sugestivos, ou seja, nós recebemos essa informação mais facilmente, ok? Então, as histórias infantis são o quê? São histórias que são metáforas, não é? Que nós estamos a dar às crianças, que têm ali uma finalidade. Se vimos cada história infantil, até há um livro muito interessante, que eu agora não me lembro o nome, mas é um livro muito interessante que fala sobre as histórias infantis, os contos infantis e a mensagem psicológica que está por trás desses contos infantis. Então, nós estamos a passar às crianças, no fundo, uma sugestão, não é? Uma sugestão de algo através destas histórias, porque é lúdico, a criança está a relaxar, é lúdico, é de uma forma de uma história, então o nosso cérebro está desligado e está completamente a receber aquilo, ok? Então, pais, estão aqui, uma forma de vocês poderem ajudar os vossos filhos é contar histórias que se sintam que têm uma fonte que seja útil, não é? Não é como certas histórias que eu vejo e que eu também passei por essas histórias, que é a história do lobo mau, a história da Cinderela, enfim, aquelas histórias que depois acaba tudo mal e que há sempre um vilão e que mete medos, não é? E que não é essas histórias não têm assim uma grande função para as crianças, mas histórias educativas, sim, é um momento para poderem ter não só esse momento com a criança e poder ser um momento de qualidade com a criança, mas também de poder passar alguma informação que seja útil ou que vá de encontro às necessidades que a criança necessita. Então, muito bem, então como é que nós podemos intervir em termos de consultório, não é? Em termos terapêuticos, como é que nós podemos contribuir ou como é que nós podemos começar a trabalhar com a criança? Em primeiro lugar, temos que olhar então, como eu já vos disse, uma criança quando está à nossa frente, nós temos que olhar para a família, não é olhar só para a criança. A criança é um receptor da família. E como eu já vos disse no início, muitas vezes a criança está como se estivesse a colar a família, como se ela pensasse, se eu tiver um problema, eles estão a olhar para mim, quando eles estão a olhar para mim, eles não vão olhar para mais nada, eles não se vão separar, eles não se vão zangar, eles não vão ficar doentes, enfim. Então a criança muitas vezes está aqui como um símbolo a colar o pai e a mãe, ok? E adoecem e ficam doentes e têm comportamentos problemáticos e têm, enfim, uma série de coisas para isso. Então, quando olhamos para um problema de uma criança, não é a criança, é os pais. E os pais, atenção, os pais fazem o melhor que sabem, o melhor que podem e o melhor que conseguem. Não estamos aqui a criticar pais, ok? Não há cá qualquer crítica. Qualquer ser humano faz o melhor que sabe, que pode e consegue. Se não pode fazer melhor, é porque não consegue. Então, os pais são estes agentes da autoridade da criança que estão a fazer o seu melhor e que realmente aquela criança, há ali qualquer coisa, qualquer conflitos com os pais, seja lá o que for, ou os pais estão realmente indisponíveis emocionalmente porque estão a trabalhar muito, ou os pais estão ainda a gerir dores suas, problemas seus, questões suas emocionais e que não estão completamente emocionalmente disponíveis para aquela criança. Imagina uma mãe ou um pai que está deprimido, não pode estar disponível para aquela criança, não é? Não está emocionalmente disponível. Ele quer, mas não consegue, não é? Pronto, por exemplo, isso é um exemplo. Sei lá, situações da relação do casal que não estão bem, não é? Em que há decisões que deviam ser tomadas, há comunicações que deviam ser feitas e que o casal não está pronto para tomar essas decisões. Então, a criança está ali assim, não é? E olhem, desta semana, ou a semana passada, atendi uma cliente que por acaso até coloquei no grupo que tenho para terapeutas, o grupo do WhatsApp, para quem se inscreve para o workshop do novo terapeuta, que vai acontecer dia 13, 16 e 18 de junho para profissionais. Então, se não te inscreveste ainda, inscreve-te, é online, completamente online e gratuito. E tens acesso a este grupo de terapeutas onde nós discutimos lá alguns casos mais em privado, não é? Mais de uma forma mais profissional. Então, eras realmente uma adolescente, já uma adulta com 25 anos, mas que realmente ela veio e ela estava ali
estava a viver uma relação e ela queria separar agora dessa relação que tinha e não estava a perceber porquê, porque até tinha pedido, havia possibilidade de casamento, tinha sido feito um pedido de casamento e não sabia, e estava super infeliz e queria separar e já não conseguia ir para a frente com a situação. Então o que é que estava ali a acontecer, não é? O que é que estava ali a acontecer? Realmente ela toda a vida assistiu a uma relação menos boa do pai e da mãe, em que o pai se acomodou, a mãe teve que assumir aqui uma posição mais firmes, digamos, não é? E então, se calhar deveria ter feito algumas mudanças, tomado algumas resoluções e que não fez e acomodou-se naquela relação. Então era uma relação morta, uma relação sem sentimento, uma relação sem emoção, uma relação sem convivência, uma relação em que estavam ali apenas a assegurar os mínimos, não é? Então esta filha assistiu a esta relação dos pais toda a vida e depois estava a repetir esta relação com o companheiro dela. E quando se pensou no casamento, ela despertou e não sabia porquê, mas ela não queria estar ali assim e sentia que não era aquilo que queria, não sabia porquê. Então, no exercício que nós fizemos, a hipnose, o que aconteceu foi que ela foi perceber que realmente ela estava a viver a mesma vida dos pais e não queria. E não queria mais, não queria aquilo não era um relacionamento saudável, embora fosse o que ela conhecesse, mas não é saudável, ela não queria. Então ela decidiu que realmente queria pôr um termo àquilo, ainda não sabia porquê, mas depois aqui com a terapia ficou clarificado e ficou-se a perceber o que é que estava a passar. Então, portanto, nós trazemos todas estas informações, não é? Todas estas informações. Então temos que ter atenção, porque os pais... E não estou a culpar pais, ok? Não estou a culpar pais. Eu sou mãe também de 3 filhos e muitas vezes na vida não estive disponível e não consegui fazer o meu melhor e os meus filhos estão aqui, a Beatriz está aqui e a Marta não, nem o Pedro, mas eles sabem, eu já vos digo, agora faço o meu melhor porque eu consigo, mas em outras alturas da vida eu não conseguia e fiz o melhor que eu sabia que eu podia e muito tempo tive que lidar com essa culpa e com essas situações. Somos pessoas, somos humanos, ok? Somos humanos. Então pronto, não é uma crítica aos pais, meus queridos, não é nada disso, está bem? Então pronto. Agora, temos que olhar para a criança e perceber o que é que se passa. E se for possível, vamos chamar os pais, não é? Vamos chamar os pais. Então como é que nós intervimos? Como é que eu faço esta intervenção? Numa primeira consulta, há uma consulta com os pais, em que eu peço aos pais para virem, os dois, em que falam um bocadinho sobre a criança, o desenvolvimento da criança, pergunto como é que foi a gravidez, pergunto se houve outras gravidezes, outras gravidezes que não estiveram presentes, que não foram até ao fim, ou seja, se a mãe esteve grávida outras vezes, se houve aqui alguma interrupção de gravidez, ou espontânea ou não espontânea, ok? Então pergunto como é que foi essa gravidez, como é que foi vivenciada essa gravidez, se foi desejada, se não foi, mesmo que não tenha sido desejada, ou não tenha sido planeada, mas se foi desejada, porque é diferente, ou seja, não tem que ser planeado, mas o que interessa é que seja desejado, não é? E que depois, a partir da altura que se sabe que está grávida, está tudo certo, não é? Então, se houve aqui algumas situações durante a gravidez, alguns lutos, algumas questões da mãe que pudesse interferir, ou que as tais questões emocionais pudessem estar a interferir com a mãe, não é? E que de alguma forma pudesse ter passado para o bebê. Pergunto como é que era o ambiente familiar que estava ali à volta, como é que era a relação dos pais naquela altura, como é que estava o trabalho, como é que estava todo o ambiente ali à volta quando aquele bebê foi gerado, não é? Quando veio aquela gestação. Depois passo para a parte do desenvolvimento infantil, então pergunto se houve assim, como é que foram as partes do desenvolvimento da criança, se ela começou a falar, a andar, a comer sozinha, como é que foi quando começou a deixar fralda, enfim. Pergunto toda a parte do desenvolvimento da criança, como é que foi, se houve ali alguma anomalia, se era seguida por pediatra, como é que foi, se houve algum problema em termos de doenças, em termos de atrasos mais significativos, como é que era o sono da criança, se ela dormia bem, se não dormia, como é que era. Depois pergunto se o nome da criança é um nome que vem da família de alguém, ou seja, se é o nome que deram à criança, como é que foi escolhido? Se foi porque era de uma tia, se foi porque era da avó. Então é importante, porque isto traz uma carga transgeracional, que é importante nós olharmos para isto. Então faço esta pergunta à criança, qual é que é o significado do nome, para os pais, como é que é. Pergunto também como é que as datas de nascimento da criança se coincide com algumas datas
importantes para a família, datas de falecimento de alguém, outras datas de nascimento, outras datas representativas para a família, ok? Então faço esse levantamento. Depois pergunto se a criança teve outros cuidadores para além dos pais, se houve alguém a ter influência na parte da educação da criança, tipo uma avó, tipo uma madrinha, uma vizinha, enfim, alguém mais perto, alguém que tivesse tido essa influência na criança, e quem foram e como é que era o papel deles, não é? Como é que acontecia esta vivência com a criança. Depois pergunto também como é que são as brincadeiras da criança, não é? Em termos sociais, como é que a criança interage, como é que ela era, se era uma criança mais reservada, se era mais comunicativa, como é que eram as brincadeiras dela, se ela brincava sozinha, se ela partilhava, se ela gostava se ela era convidada para as festas de aniversário, se ela ficava bem em casa dos outros. Pergunto como é que foi depois, como é que era a interação dela com os adultos, como é que ela, se ela gostava de estar mais com adultos ou crianças, se ela interagia bem com os adultos, e depois pergunto como é que foi a escola, não é? Então, quando é que ela entrou para a escola, se ela teve com alguém antes de entrar para a escola, até que idade, como é que foi os primeiros dias na escola, se ela se adaptou bem, se não se adaptou, como é que foram as mudanças de escola, se houve mudanças de escola, como é que aconteceram, não é? E pergunto se houve assim factos impactantes na vida da família ou da vida da criança que tenham impactado. Se há irmãos, eu também pergunto como é que foi o nascimento daquele irmão, se a criança queria ou não queria o irmão, como é que foi depois a reação ao irmão. Assim, então faço aqui uma anamnese, no fundo, da vida da criança, que os pais me dão essa informação, mas que me também permite, no fundo, conhecer um bocadinho os pais, perceber como é que eles estão, não é? Pergunto também como é que são as dinâmicas lá em casa agora, como é que é quando chegam da escola, quem vai buscar, quem vai levar, quem vai deitar, quem que dá o banho, como é que essa criança já tem autonomia ou não tem autonomia, se ela... Enfim, pergunto aqui o que eu entendo. Nós temos que perguntar aquilo que nós sentimos que é importante para a nossa intervenção, não é? Nós temos que perguntar. Pronto, e depois desta primeira consulta, às vezes dá para estar, tanto eu digo à pessoa para trazer a criança também, ao casal para trazer a criança, às vezes dá para estar um bocadinho com a criança sozinha, outras vezes não. Às vezes é aconselhável, e quando os pais marcam a consulta, eu pergunto sempre, olha, há assuntos que queira falar comigo, que não queira falar à frente da criança? Se sim, então, ok, então tem uma consulta primeiro comigo e depois vem então uma segunda consulta com a criança para podermos então, para a criança se sentir-se mais à vontade. Atenção, quando eu estou a falar de crianças, eu não trabalho com crianças com menos de 8 anos, ok? Há outras intervenções que se pode fazer, mas eu, dependendo do nível cognitivo, 6, 8 anos, não trabalho com crianças mais pequeninas, porque crianças mais pequeninas é outro tipo de intervenção, que eu também não vou estar aqui agora a falar sobre isso, não interessa, mas que eu não sou a favor, portanto não sou a favor de intervenções com crianças mais novas, mas é a minha perspectiva, mas pronto, mas ela existe, mas eu trabalho só a partir dos 6, 8 anos, digamos, é que trabalho com crianças. Então, e como é que eu trabalho? Trabalho utilizando as ferramentas que eu tenho, não é? Trabalho com a hipnose, trabalho com a abordagem sistémica, integro as duas, faço brincadeiras, trabalho com os bonequinhos. Então, isto é muito fácil trabalhar com crianças, porque o que é que nós temos que fazer? Temos que levar a nossa criança, e repare, qualquer um que está aqui já percebeu ou já ouviu falar da importância do desenho infantil. Se estás aqui que és psicólogo, tu tiveste se calhar uma cadeira na universidade em relação ao desenho infantil, não é? Então, o que é o desenho infantil? O desenho infantil não é mais do que a projeção que a criança faz através dos desenhos daquilo que está no seu inconsciente, não é? Daquilo que está lá guardado naquelas memórias de longo prazo, daquelas memórias que foi trazendo e das vivências atuais que tem e que está ali colocado num desenho, porque é uma linguagem simbólica, é uma linguagem que a criança percebe. Então, e no desenho nós temos que decifrar o desenho, não é? Nós temos que perguntar, então, esta árvore está aqui ao pé do pai, então, o que é isto? Porquê que o pai está aqui? E a criança, o pai está aqui, por isto, por aquilo, por não sei o quê, porque o pai está-se a esconder da mãe, ou porque o pai está não sei o quê, não sei. A história que a criança nos vai contar, é por aí que nós vamos começar. Então, aqui o que eu faço é trabalhar com a criança dessa forma, mas introduzindo algumas ferramentas, que eu trabalho também com adultos, não é? Para obter mais informação. E depois vou intervir. Não vou só fazer o diagnóstico, não me interessa apenas saber o que é que se passa, não é? Eu não me interessa saber o que é que se passa, eu interessa-me resolver, não é? Então, estes exercícios que eu faço ao trabalhar com a hipnose permite realmente
tratar estas memórias, estas questões que estão ali muitas vezes por resolver e trazer outra questão à criança, não é? Então, trabalho com a criança em hipnose. Hipnose é o quê? É um estado, a criança é muito simples de entrar em hipnose, porque a criança já está num estado de hipnose, então é só nós dizermos, olha, fecha os olhos e agora vais imaginar que tens os teus olhos colados e que só vais descolar quando eu fizer assim, por exemplo. Isto é fácil e a criança automaticamente ela fica de olhos fechados e só vai abrir quando nós fizermos isto, não é? Portanto, porque é muito fácil entrar na nossa história, na nossa sugestão. Claro que temos que criar aqui algum rapport, não é? Alguma comunicação, alguma relação com a criança, porque a criança no início pode sentir-se não tão à vontade, não é? E quanto mais pequeninas são, às vezes umas ficam mais à vontade, mas outras nem por isso, ok? Então temos que criar este ambiente de segurança para que a criança comece a fazer isto. Então como é que nós criamos? Com brincadeiras, não é? Utilizo os bonequinhos, utilizo objetos, utilizo o desenho também, utilizo o corpo, como se estivéssemos a fazer um teatro, e utilizo a hipnose onde vou também ajudar a criança a passar por estas histórias. Então o que eu tenho que fazer é conduzir a criança numa história que tenha uma sugestão psicológica e que tenha uma finalidade psicológica adequada àquela criança, não é? Então, há técnicas também para trabalhar com crianças, não é? Há técnicas para trabalhar com crianças na minha formação, no meu programa Transformamento Pro, direcionado a profissionais. Estas técnicas vão estar lá disponíveis para poderes trabalhar com crianças e para poderes até trabalhar com as tuas crianças, porque lembra-te, tu és a figura da autoridade dos teus filhos. Então, se tu trabalhares com estas técnicas, tu podes trabalhar em casa também com os teus filhos, não é? E só com os teus filhos, crianças, porque os outros já não, porque já é outra maneira de intervir, não é? Mas aqui é possível sim, é possível isso. Então, como é que se trabalha com crianças? No estado de hipnose, que é facilíssimo, porque as crianças já estão num estado de hipnose natural, com brincadeiras, ok? Brincadeiras, que é uma coisa lúdica, é uma coisa que a criança está ali relaxada e que vai colocando cá para fora toda aquela parte que está lá escondida e que ela não sabe, mas que é o problema dela e que nós terapeuticamente temos que estar a observar e a ver, não é? E estar atentos, temos que saber, claro, temos que saber interpretar aquilo, não é? E ir fazendo as perguntas necessárias para essa interpretação. Depois, através de histórias, que são, no fundo, as metáforas, não é? As histórias são as metáforas que nós criamos para levar a criança a fazer o processo que nós queremos que ela faça para que a parte terapêutica fique tratada. Já vos disse, eu não sou uma psicóloga que faz neste momento, já não faço avaliações, já não estou a aplicar testes, já tão pouco me interessa se há uma perturbação disto ou uma perturbação daquilo. As perturbações são apenas nomes, são rótulos para as situações. Ok, eu estudei psicologia, eu sei, mas o que me interessa é, está bem, então a pessoa tem ansiedade, o que é que está por trás? Tem uma perturbação de ansiedade, como é que se vai tratar esta perturbação de ansiedade? A pessoa tem uma depressão, ok, eu sei que tem os critérios da depressão, como é que se vai tratar? O que me interessa é ir ao sintoma, não é ir ao sintoma, desculpe, é ir à causa, é perceber o que é que está por trás daquele sintoma, daquele diagnóstico, não é? E resolver. Então com as crianças é igual, não é? E com as crianças é um mundo que se abre, é muito fácil trabalhar com crianças, que elas confiem em nós, é muito fácil trabalhar com crianças. E depois, então, o que temos que fazer é, perante haver um diagnóstico, perceber, então temos que chamar os pais, não é? Temos que chamar os pais e ter uma conversa com os pais, fazê-los ver. Muitas vezes faço aqui, às vezes, uma sessão de terapia com os pais, não é? Terapia em que eu utilizo aqui os bonequinhos, vou buscar aqui deixa eu ver se tenho aqui à mão os meus bonecos, já vos mostro os bonecos. Não vou embora que eu vou buscar os bonecos. Vou-vos mostrar os bonecos que tenho aqui assim, para vocês verem os bonequinhos que eu utilizo. Vão ver, são assim bonequinhos da Playmobil, está a ver? E às vezes eu digo aos pais, então coloquem aqui a vossa família, ou a vossa filha colocou desta maneira. E o que é que vocês representam quando olham para isto? O que é que vocês acham? O que é que está a acontecer? E eu vou, também há uns pequenininhos, são os bonequinhos que eu utilizo aqui assim, pronto, e que vamos trabalhar com isto, ok? Então, e depois aqui trago o que é que eu preciso trazer, é os pais à consciência, não é preciso que os pais percebam que aquela situação da criança tem a ver com eles, e cabe a eles resolver ou não. E depois devolvo aos pais, olha, isto é assim. Agora, eu não posso, eu tirei, isto é um aquário que está sujo, está tóxico, eu tirei esta criança, que é este peixinho, não é? Eu tratei. Mas se ela vai voltar para aquele aquário outra vez,
ela vai ficar outra vez intoxicada, não é? Então agora é com vocês. O que é que vocês querem fazer? O que se passa é isto. A vossa criança traz-me isto. Vocês percebem que isto tem a ver convosco, não é? Então, e às vezes os pais não querem... não é bem assim, sim, ok. Eu não quero saber da vossa vida. Eu estou-vos a trazer consciência daquilo que me foi trazido pelo vosso filho. Agora é com vocês. O que é que vocês querem fazer, não é? E devolvo a responsabilidade aos pais. Porque os pais são os cuidadores. Os pais são os responsáveis pela educação, por a educação e por o ambiente, não é? E pela toda a estrutura da criança. Então, eles fazem o melhor que sabem, o melhor que podem e conseguem, mas são responsáveis, não é? São adultos. E ser adulto é isto, é responsabilidade e é poder gerir as coisas e poder tomar decisões e poder, enfim, agir quando é preciso e fazer o que tem que ser feito quando é necessário. Então pronto, é isto que eu vos tinha para vos dizer, acho que não me esqueci de nada, deixem-me aqui ver meus apontamentos, ok? Outra coisa importante, as crianças têm dificuldade em estar 1 hora na consulta. Então o que eu faço muitas vezes é divido as consultas, ou seja, também não preciso muito tempo para trabalhar com a criança, vou trabalhando às vezes em consultas mais fracionadas, consultas mais pequenas, de 30 minutos ou 40 minutos, ok? Porque 1 hora é muito tempo para uma criança, para ela estar num ambiente diferente, é muito tempo. Então fracionar, nem que seja um acompanhamento mais regular, mas fracionar as consultas é uma boa possibilidade para se poder atender a criança. Portanto, com as crianças já obtêm-se resultados rápidos, mas depois, claro, se o ambiente não está bem, então, às vezes, estamos aqui um bocadinho a remar contra a maré, não é? Pronto, e é o que é. Há aqui algumas questões também que é preciso ter atenção, que é quando são crianças adotadas e quando são crianças que vêm em processos de FIV, de fertilização artificial. Então, há aqui alguns procedimentos que temos que fazer ou que temos que ter atenção, porque, pronto, são procedimentos que eu também vos vou passar depois na minha formação, mas que sim, que temos que ter um olhar clínico diferente para este tipo de situações e que é realmente diferente, ok? Pronto, e acho que não me esqueci de dizer nada, pelo menos acho que vos passei assim a maioria da informação, daquilo que é importante nós olharmos de uma forma clínica para um cliente, para uma criança, quando chega no nosso consultório, temos que olhar para ela, olhar para o macro, que é realmente todo o sistema onde ela se integra, não é? E perceber que aquela criança é aquela que está à frente daquele sistema. Então temos os pais atrás, temos a criança à frente, portanto temos a criança, temos os pais e por trás temos tanta gente, não é? Com tanta vida que aconteceu, com tantos padrões, com tantas coisas psicológicas, com tantas características. Então, esta criança que está aqui à frente é o receptor de tudo isso. E as crianças, por amor, fazem tudo. Para unir o pai e a mãe, para compensar o sistema lá de trás, para trazer visibilidade sobre algo que foi excluído, ou que não foi visto, ou que foi ignorado. Então, as crianças muitas vezes estão neste papel aqui da frente, em que estão em lugares que não são os seus, a trazer vidas que não são as suas e que estão em funções que não são as suas. E isto é pesar também para elas. Então, depois é uma outra forma de nós olharmos, depois percebemos o que é que se passa, de ajudarmos a criança a se libertar de todas estas questões que são muitas vezes pesadas para elas e que faz o quê? Faz com que impeça que ela esteja presente na sua vida, em pleno, pronta, disponível para depois seguir a sua vida de adulta, para ir para as suas oportunidades, para as suas próprias vivências, pelos seus próprios olhos, apenas pela sua própria presença, não é? Então, é tudo isto. E já é muito assunto quando nós estamos na presença de uma criança. Então, meus queridos, muito obrigado pela vossa presença aí. Quero-vos deixar mais uma vez o convite para o meu workshop que vai acontecer dia 13, 16 e 18 de junho, completamente gratuito, completamente online. O despertar do novo terapeuta é para ti, que és terapeuta, que és psicólogo, és terapeuta, és enfermeiro, és médico, queres integrar uma abordagem, inscreve-te, percebe, esvazia o teu copo, esvazia as tuas certezas e vem para este workshop e vem perceber o que é que ele pode acrescentar. É assim que nós crescemos, é assim que nós vamos para o mais. Eu quero trazer para o mais mesmo. Eu quero que tu te inscrevas, quero que tu passes pela transformação e quero que depois faças a tua decisão se o transformamento é para ti ou não.
se estás no momento ou não, e se decidires, vamos ter uma reunião e eu também vou decidir se tu estás no momento ou não, se tens o perfil ou não para entrar neste programa, que não é uma formação, é um programa de terapia e é um programa de formação, é os dois em um. Então, as sessões, se tens interesse já, então já está disponível sessões comigo, 30 minutos com Fátima, marca-me, porque neste momento até ao workshop, que vai ser dia 13, há condições especiais para quem quiser entrar. E atenção que o marcar 30 minutos com Fátima não tem qualquer... não implica que tu vais comprar o programa, que tu vais entrar no programa, ou que, nada disso, não tem essa responsabilidade. É apenas para tu conheceres, para eu te conhecer e para juntos então podemos validar se realmente é o momento e se estás pronto para esta verdadeira transformação, para este programa que é o Transformamento Pro. Então, as inscrições para esta 30 minutos com Fátima já estão a decorrer há imenso tempo, já temos pessoas inscritas no programa, então inscreve-te porque até ao workshop há condições especiais, tens um valor mais baixo e tens outros benefícios que eu depois te vou apresentar, que quando passarmos para o workshop, claro que vai ser outro valor, não é? Então se tens se o teu coração está a dizer sim, então não esperes, olha, a vida está aí e deixar de ser criança para ser adulto é mesmo nós temos que fazer aquilo que temos que fazer e assumir essa responsabilidade e essas mudanças. Então tu que és adulto, já não és aquela criancinha, vá lá, está na altura de tu poderes fazer esta mudança por ti, de quereres se sentires, claro que a minha abordagem faz sentido para ti e que tu sentes que é uma mais-valia. Deixo-te aqui um abraço. As Mente Lives Pro terminam hoje aqui, mas as lives não vão terminar. Então, todas as terças-feiras eu vou estar aqui com outras lives, com outros convidados, com outros assuntos, agora já não só direcionado a profissionais, mas direcionados ao público em geral também. Então, eu estou muito grata por me teres acompanhado todas estas lives para profissionais. Se não és profissional e estiveste aqui, com certeza também aprendeste conteúdos muito importantes e interessantes e que te vão ser uma mais-valia. Se és profissional, obrigado pela tua confiança, pelo teu tempo. Sei que o teu tempo é também importante, tal como o meu. Então, não é um adeus, estou um bocadinho emocionada, não é um adeus, mas é realmente um até já, até à próxima terça-feira estarei aqui, mas já com outro modelo de lives, e até lá temos o workshop pela frente, o Despertar do Novo Terapeuta, e eu quero te ver lá, se tu és profissional, eu quero mesmo te ver lá, porque quero mesmo trazer para este mais que eu já estou, que é mais agenda cheia, mais reconhecimento profissional e mais remuneração pelo nosso trabalho. Espero-te lá, encontras todas as inscrições no link da minha bio do Instagram. Se tiveres dificuldade, contacta-me diretamente, que eu terei todo o gosto em te ajudar. E agora vou só dizer adeus, olá a todos aqueles que foram entrando, a ver que eu estive aqui a falar. Mas agora vou então dizer olá a todos aqueles que foram entrando, dar aqui um bocadinho de atenção. Ok, bem-vindos. A live vai ficar assim, a live vai ficar disponível. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui, está bem? A live vai ficar disponível, sim. Podem vê-la aqui nas minhas redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Podem revê-la quantas vezes vocês quiserem. Se já se inscreveram nas Mente Lives, portanto, vocês vão receber o e-book gratuito, resumo desta live também, que tem lá aqui os tópicos daquilo que eu vos falei também, tem lá para vocês poderem guardar e poderem se orientar, se quiserem, numa possível intervenção que façam, ou poderem pelo menos ter isto em mente. Então, sim, tem uma série de questões que vocês podem se inscrever. É 30 minutos com Fátima, inscreverem-se na Mente Lives para poderem ganhar o workbook gratuito, o workbook de gratuito, e inscreverem-se no Despertar do Novo Terapeuta, que é o programa, o workshop para terapeutas que eu vou dinamizar agora dia 13 a 16 de junho. Então, 3 coisas que vocês podem fazer: inscreverem-se na Mente Lives, ganharem o workbook, inscreverem-se nos 30 minutos com Fátima e ter uma entrevista comigo e percebermos se é o momento ou não para esta transformação, e inscreverem-se no workshop, o Despertar do Novo Terapeuta, que é já dia 13. Onde a inscrição, Mafalda? A inscrição está na link da minha bio. Ou seja, lá, se vocês na bio do Instagram, tem lá Despertar do Novo Terapeuta, ok? Para o workbook, se te inscreveres na Mente Lives,
Também lá na bio está lá, Mente Lives, tu vais receber o workbook, mas à partida, se tu entras no grupo, vais entrar no grupo, num grupo exclusivo para terapeutas, num grupo do WhatsApp para terapeutas, onde estão lá já mais de 300 pessoas, portanto, onde nós vamos trabalhando, vamos falando alguns temas, eu vou levando para lá e vamos falando lá de uma forma mais terapêutica, de uma forma mais profissional, alguns assuntos. Então, sim, vais automaticamente ser canalizada para lá e vais para lá. Então, Mafalda, ok, quero te ver lá também. Então, se estás nesse grupo, Mafalda, e não estás a receber o workbook, não estás a receber o resumo das lives, Mafalda, diz-me só se estás-me a ouvir, Mafalda Pinto. Mafalda, supostamente deves receber agora um e-book com resumo das lives, ok? Mas então vai lá, eu posso lá deixar o link de acesso aos e-books. Eu vou deixar lá no grupo o link de acesso a todos os e-books para que possam descarregar. Quem não fez possa descarregar, mas supostamente há um e-mail que tem ido e que vai com o acesso a estes e-books, está bem? E que vais receber amanhã, depois desta live, vais receber esse e-book no teu e-mail. Confirmem, porque às vezes os e-mails vão para o spam. Então, se estão aí para o spam, confirmem se o e-mail que vai é geral@fatimaneves.pt. Se estiver aí para o spam, o que vocês têm que fazer é mover aquilo para um e-mail seguro, como sendo seguro, porque assim já não vai mais para o spam. Então, vejam, porque pode realmente acontecer ir para o spam. Mas pronto, eu vou colocar lá no grupo o acesso a estes e-books e podem descarregar todos os e-books destas 10 lives que foram feitas para profissionais. Um grande abraço para todos os que estão aí assim. Foi realmente uma honra poder-vos guiar ao longo destas 10 lives para profissionais. É com muito carinho, até com alguma emoção, mas nós estamos por aqui e na terça-feira as lives vão voltar, mas noutra dinâmica, agora já para o público em geral, para terapeutas, para público em geral, para todos aqueles que estiverem aí e que me quiserem acompanhar. Vejo-vos então no workshop O Despertar do Novo Terapeuta. Até já!